Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira. Esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 20. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista, porque existem várias dicas, várias estratégias de correção que podem te ajudar na hora da sua prova. Hoje nós vamos comentar uma questão do IBFC sobre concordância verbal. Você vai ver como o IBFC cobrou esse assunto em uma questão bastante recente da Polícia Científica do Paraná. O comando dessa questão diz o seguinte: aprimoram-se os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção, o verbo destacado, está aqui o verbo, está flexionado no plural, concordando com. Então, traduzindo esse comando de questão, o que o IBFC está pedindo é que você ache o sujeito da oração. Veja que o verbo está no plural. E esse verbo está no plural para concordar com o sujeito que também está no plural. É basicamente isso, um comando bem simples e bem objetivo. Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, se você vir o verbo mais o pronome ser, você precisa analisar a transitividade deste verbo. Veja que nós temos aqui o verbo aprimorar. Quem aprimora, aprimora alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais ser. Qual é a classificação deste ser? Nós estamos diante de um pronome apassivador. Isso significa que essa frase está na voz passiva, sintética ou pronominal, e o principal para essa questão: o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Qual é o sujeito paciente nessa estrutura? Nós temos aqui os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção. Isso tudo vai funcionar como sujeito paciente. Só que esse sujeito tem um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante. É aquela que contém a significação do sujeito. Qual é a palavra que contém essa significação? Mecanismos. Então, mecanismos é o núcleo do sujeito. Veja que esse núcleo está no plural. Logo, o verbo deve figurar no plural para concordar com o núcleo do sujeito mecanismos. Agora que nós fizemos a análise completa, fica bem mais fácil de a gente achar a resposta correta. Veja a letra A. Então, o verbo está flexionado no plural, concordando com o sujeito eles que se encontra oculto? Não. Não existe sujeito oculto nessa estrutura. O sujeito aqui é claro, o sujeito é determinado e simples. Elimino a letra A, portanto. Veja a letra B. Então, o verbo está flexionado no plural, concordando com o núcleo do sujeito simples, mecanismos. Está perfeito. O sujeito completo está aqui, os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção. O núcleo do sujeito, ou seja, a palavra que contém a significação desse sujeito é mecanismos. Mecanismos são aprimorados. É basicamente isso que a frase está dizendo. Então, achamos, portanto, a nossa resposta. O verbo está no plural para concordar com o núcleo do sujeito simples, mecanismos, que também é óbvio está no plural. Agora, por que não pode ser a letra C de casa? Veja, o sujeito composto de defesa, de alimentação, de locomoção. Não! Veja que aqui nós temos preposições. Somente por haver preposições nessa estrutura, a gente pode eliminar a letra C. Por quê? Não existe sujeito preposicionado, ok? Letra C de casa eliminada, e além disso o sujeito não é composto, o sujeito é simples e determinado. Letra D de dado, o pronome ser, então o verbo está no plural, concordando com o pronome ser que o acompanha, indicando o sujeito indeterminado? Não. Sujeito indeterminado não. Sujeito determinado, simples e paciente. E além do mais, a concordância não vai se dar com o pronome ser. Tome bastante cuidado com isso. A concordância se dá com o sujeito. Por isso, eliminamos a letra D de dado. Veja o erro da letra E.
os complementos verbais de defesa, de alimentação, de locomoção. Perceba, complementos verbais. É lógico que para ser complementos verbais, esses elementos precisam estar ligados a verbos. E nós não temos esses elementos ligados a verbos. Esses elementos estão ligados a um nome. São mecanismos, que é um nome, de defesa, mecanismos de alimentação, mecanismos de locomoção. Então, letra E também eliminada. Nós não temos complementos verbais aqui. E, além do mais, o verbo não vai concordar com um complemento verbal. A estrutura básica do verbo é ele concordar com o sujeito da oração e, em alguns casos, com o predicativo. Então não há qualquer tipo de dúvida. Número 20, questão número 20, letra B de bola, o verbo está no plural, justamente porque nós temos aqui uma estrutura de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Esse verbo está concordando com o sujeito paciente, que é determinado, e tem como núcleo a palavra mecanismos, que está também no plural. Essa é a justificativa de concordância. Número 20, portanto, letra B de bola. Esse é um assunto que o IBFC explora bastante, concordância verbal. Aqui ele também explorou um pouquinho do pronome apassivador. Então, se você for fazer prova do IBFC, é importante que você estude concordância verbal e também concordância nominal. Nessa questão nós falamos apenas de concordância verbal, mas é importante também que você estude alguns casos de concordância nominal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Não deixe de dar um like nesse vídeo para eu saber que esse conteúdo foi de alguma forma importante para a sua preparação. E se você também quiser aprender a resolver passo a passo as questões do IBFC, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso Questões Comentadas IBFC para você obter mais informações. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!